Graça e paz, amados irmãos. É uma alegria mais uma vez poder estar participando com vocês, né, nesse momento da palavra. E é uma alegria também e satisfação poder ter mais essa oportunidade de estar podendo levar a palavra de Deus, né, o Evangelho da salvação, o Evangelho de Cristo, a todos aqueles que estão me ouvindo, me assistindo, e agradecer a todos os meus irmãos, os meus pastores ali da Segunda Igreja Batista, aqui em Cataguases. Eu quero trazer para vocês mais uma palavra a qual o Senhor falou no meu coração, e saber que é reconfortante poder ter a palavra de Deus como auxílio nosso nesses momentos tão difíceis, nesses momentos que nos trazem aí o recolhimento aos nossos lares, mas também tão próximos uns dos outros, que parece que estamos um ao lado ou um à frente do outro. Isso é muito reconfortante. E agradecer também a Deus por conceder a minha vida em favor do seu Evangelho, em favor de fazer a sua obra, porque para mim é como um mérito de prazer mesmo, poder ser escolhido de Deus e ao mesmo tempo também ser instrumento da sua vontade. Por isso, irmãos, eu quero trazer para vocês uma palavra que se encontra aí no Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, o capítulo de número 9, a partir do versículo 21. Vamos abrir aí as nossas Bíblias, e essa palavra eu levo aos corações de todos aqueles que buscam a Deus por ser um momento assim difícil, mas também um momento que nos leva a refletir, um momento que nos leva a buscar a palavra e a vontade de Deus. E eu quero pedir perdão aos irmãos caso ocorra algum barulho, porque eu moro de frente para a rua, não é? Pode acontecer de passar um carro ou de cachorro ficar latindo, porque agora estamos no período da tarde, então é um período de maior movimento aqui na rua. Meus irmãos possam me perdoar aí e possam entender que esse é o melhor momento que eu encontrei para poder estar fazendo e levando essa mensagem ao coração dos irmãos. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 9, versículo 21, diz assim a palavra de Deus: Jesus advertiu severamente seus discípulos de que não dissessem a ninguém quem ele era. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, disse. Ele será rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. Disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à vida, a perderá, mas se abrir mão da vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos anjos e dos seus santos anjos. Amém, irmãos? Até aí, até o versículo 26. E essa palavra é uma palavra a qual Jesus começa a ensinar naquele instante ali aos seus discípulos, aqueles que o seguiam, ensinar a todos que estavam com ele naquele momento e nos ensinar também nos dias de hoje. Jesus começa a falar a respeito dessa parte do capítulo 9 ao versículo 21, que adverte severamente que os discípulos não dissessem a ninguém quem ele era. Porque a mensagem, os versículos anteriores, se os irmãos pegarem aí o contexto, vão mostrar que Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos. Ele pergunta
Quem que o povo estava dizendo que ele era? Né? Quem o povo pensava que Jesus era? O que eles pensavam a respeito, né, do Mestre Jesus? E muitos ali dos discípulos se levantaram, disseram que o povo dizia que ele era Elias, outros diziam que era o próprio João Batista, outros diziam que era Jeremias, né? Mas Pedro, ali cheio da graça do conhecimento de Deus, diz que Jesus, né, é o Filho de Deus, o Deus vivo, a qual veio a nós, né? E é o Senhor Cristo, a qual Deus enviou, né, o ungido de Deus. Então, ele vem agora falar para os seus discípulos que não comentassem a respeito da sua pessoa, de que não divulgasse, né, quem ele era, porque ainda não era o momento de tudo se cumprisse em sua vida, de que ele viesse a ser crucificado, de que ele viesse a ser morto pelos pecados da humanidade, mas tudo havia o seu momento certo, o seu tempo. O Kairos de Deus ainda não chegara para se cumprir e concretizar esse propósito de Deus na vida do Senhor Jesus Cristo. E mais à frente ele diz: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, disse. Ele será rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. Essa era a mensagem a qual ele estava passando aos seus discípulos. E o interessante é saber que Jesus seria entregue pelos próprios religiosos da época, pelos próprios sacerdotes, né? Homens que pensavam somente na sua vida, pensavam nos seus propósitos, né? Homens que queriam ser exaltados por homens, homens que queriam estar vivendo como príncipes, como reis, ao invés de estar anunciando, pregando a palavra e alertando o povo a respeito de que Jesus viria e que esse dia se cumpriria na vida deles. Homens que queriam poder, queriam fama, homens que queriam ser exaltados, respeitados a qualquer custo, homens que naquele tempo Jesus mesmo disse que eram sepulcros caiados, que faziam a sua própria vontade, eram belos por fora, não é? E eram podres por dentro. Esses eram os religiosos da época. Isso nos arremete que hoje em dia, muitas das vezes, não é diferente. Existem por aí religiosos que pensam em fama, em dinheiro, em sucesso, pensam em templos suntuosos, né, templos gigantescos e belos e caros, quanto o verdadeiro templo a ser preservado é o templo do ser humano, né, o corpo daqueles que passam por necessidades, aqueles que passam por muitas dificuldades, sofrimentos, né, a qual o evangelho deve ser levado, deve ser contribuído. Sim, devemos nos reunir como igreja, devemos sim ter um lugar de reunião, mas o propósito principal não é estar sentado em bancos de ouro, mas é estar sentado em bancos que ao lado tem pessoas com o mesmo propósito e buscar novas pessoas, novos adeptos que buscam a pessoa de Cristo, buscam o cristianismo como um estilo de vida, não somente como um modismo ou algo que vai trazer um certo conforto, um certo alento ou sucesso ou qualquer coisa que seja. Né? Esse não é o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho é a salvação que está em Cristo Jesus. Nós somos alertados e buscados a todo momento a exaltar a Cristo, não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que Ele é, aquilo que Jesus é. Então Jesus, quando Ele alerta aos seus discípulos e diz que era necessário que Ele fosse entregue pelas autoridades religiosas, pelos sacerdotes, pelos escribas e fariseus, Ele estava alertando a eles que esse dia chegaria. E, amados, hoje em dia, muitos, novamente, se fosse o caso que Jesus chegasse como homem novamente, isso não vai acontecer. Ele virá sim, mas virá com poder e glória, virá como Deus, 100% Deus. Ele veio 100% Deus e 100% homem, agora ele voltará 100% Deus
no seu estado natural, no seu corpo glorificado, e mostrará a nós a sua verdadeira face. Mas se ele voltasse, que ele voltasse como um homem, hoje muitos religiosos o entregariam novamente. Muitos daqueles que buscam a fama, o sucesso e que não querem ser destronados seriam novamente os vilões a qual crucificariam a Cristo. Mas na verdade, nós buscamos hoje um Cristo, mas um Cristo que virá e levará a sua igreja. E ele faz essa promessa quando ele começa a discipular agora, quando ele começa a ensinar no seu ensino, no seu discipulado, ele diz a multidão: se alguém quer ser o meu seguidor, se você quer ser seguidor de Cristo, é uma pergunta: você quer ser seguidor de Cristo? Você quer ter uma vida com Cristo, uma vida pautada e regrada em Cristo Jesus? Você quer ser uma pessoa a qual é reconhecida por Deus? Não uma pessoa que reconhece Deus como Deus, porque Deus reconhecendo você ou eu ou não, Ele é Deus. Então, ser uma pessoa reconhecida por Deus, não é? Uma pessoa que busca a Deus a todo instante. Isso ele ensina aqui agora. Aquele que quer ser meu seguidor, aquele que quiser vir após mim, diz Jesus, negue-se a si mesmo. Será que estamos preparados para isso? Será que a religião a qual nós dizemos ter, né? Que Tiago diz que a religião é servir os órfãos e as viúvas, né? A todos os desesperados. Essa é a verdadeira religião. Buscar cuidar daqueles que são frágeis, aqueles que estão perdidos no mundo. Essa é a verdadeira religião. Mas será que essa religião a qual nós batemos no peito e diz: eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo. Será que isso trouxe mudança de vida para mim e para a sua vida? Será que essa mudança a qual Deus quer de nós, será que essa mudança veio a mim, veio a você de uma forma que faça com que você negue a sua própria vontade? Será que eu estou me negando? Não é? Isso é algo muito difícil, mas não é impossível. Porque Jesus disse que seria possível se nós vivêssemos uma vida com Ele, regrada, santificada e pautada no altar de Deus. Coloque a sua vida no altar, meu querido, minha querida. Coloque a sua vida no altar e seja uma pessoa regrada segundo o Espírito Santo de Deus. Coloque a sua vida no altar e coloque-se a dor do outro, não é? Se coloque no lugar do outro, sentindo a dor do outro, buscando fazer o bem ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo entendimento, não é? E com todas as nossas forças. Só vai acontecer quando entendemos que o mesmo amor que temos por Deus, devemos ter pelo nosso próximo. Porque João disse na sua carta, não é? Como pode o homem dizer que ama a Deus se não ama o seu irmão, se não ama o seu próximo? Como eu posso dizer que eu amo a Deus, queridos, se eu não consigo negar a mim mesmo, se eu não consigo negar a minha natureza pecadora, pecaminosa? Será que essa natureza, será que o primeiro Adão tem tomado conta da minha vida ou o segundo Adão me transformou? O segundo Adão aí é Cristo, como diz lá Paulo, ali fazendo a sua analogia na carta aos Romanos. O segundo Adão é Cristo. É Cristo que veio nos resgatar e nos lavar de todo mal, de todo pecado. É Cristo que veio transformar a nossa vida e nos fazer ser chamados filhos, filhas de Deus, filhos e filhas amados de Deus. Ele quem fez isso por nós. Amados, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz dia após dia e siga-me. É isso que Jesus disse. Dia após dia. Temos uma cruz que carregamos dia após dia, não é? E essa cruz nós não carregamos sozinhos. Por isso que Jesus disse que não era impossível, porque Ele deixou conosco, não é, a sua pessoa, na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo tem tomado conta da sua vida? Será que na hora do peso, da dor, da dificuldade, você busca chorar, lamentar, reclamar, murmurar?
Ou será que você tem enjoelhado e buscado a Deus em oração? Ou será que você tem buscado a Deus como recurso único da sua vida? Será que você tem buscado a Deus como recurso único e suficiente, a qual faz com que você entenda que o amor dele excede todo o compreendimento humano e que não importa pelo que você passe, ele estará com você na caminhada? Quando lá em Emaús aqueles discípulos caminhavam sem esperança, sem nada que se apegar, não tinham mais o que se apegar, Jesus estava morto. Eles disseram, não, aquele que nós achamos que viria nos resgatar está morto. Ele morreu. Mas ele aparece para eles ali e começa a caminhar, e começa a fazer com que eles lembrem de todo o início, de tudo, a qual aconteceram no passado e veio acontecendo ao longo do tempo. E Jesus faz com que eles recordem que o Jesus que veio, o Messias que veio, não veio dar uma liberdade substancial, não veio dar uma liberdade qualquer, baseada em recursos humanos, baseada naquilo que eu quero, eu desejo, mas veio dar uma liberdade eterna, a qual você não pode mais se prender a nada, nem o pecado, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestade, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode te separar do amor de Deus, pois foi Ele que te resgatou, foi Ele que te transformou. E será que esse negar a si mesmo tem sido assim? Será que a primeira dor que eu senti, eu vou começar a negar a Deus, a abandonar a minha cruz, abandonar aquilo a qual o Senhor colocou em minha vida, a promessa, o selo? Nem você mesmo pode arrancar isso da sua vida. O selo a qual foi proposto para você, se você creu na palavra da sua salvação, na palavra da salvação, o evangelho da graça de Deus, você foi selado no Espírito Santo e você não pode arrancar isso. Eu não posso arrancar, ninguém pode arrancar. Não há volta, é um caminho sem volta. Não existe essa de perder a salvação. Não existe essa de que a salvação é algo que pode ser dado e tirado a qualquer momento. Porque quem colocou esse propósito, quem salvou a sua vida, quem te transformou é Deus. E Ele tem todo o poder e Ele pode todas as coisas. E você pode todas as coisas também naquele que te fortalece. Se você pode todas as coisas naquele que te fortalece, por que você tem medo de caminhar? Por que eu tenho medo às vezes, talvez, de caminhar sobre alguma circunstância? Será que na primeira doença, no primeiro alento, eu vou largar e abandonar a Deus ou abandonar a caminhada? Será que isso é possível? Não, isso não é possível. Não é, porque foi Deus que colocou isso na sua vida. Toda e qualquer experiência a qual você passe tem um aprendizado e Deus está te ensinando a viver. Deus está me ensinando a viver. Não importa se não há água no deserto, Ele vai mandar você tocar a pedra e a pedra dará água novamente. Não importa se você não tem com que comer, se você não tem com que vestir, Ele vai prover a sua vida. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele há de prover tudo a qual você precisa, porque o que você mais precisa, que não pode ganhar com as suas próprias forças, Ele já te deu, que é a sua salvação. Ele já te deu. Ele me deu, Ele deu a você. Então, o negar a si mesmo e tomar a cruz é o rejeitar a vontade da minha carne, o meu eu, a minha talvez, a pirraça que às vezes o ser humano tem em achar que pode tudo com as suas próprias forças. Não é isso. Negue a si mesmo. Negue a sua vontade e sirva a Deus. Negue a sua vontade e conheça o Deus que é único, onipotente, onisciente, onipresente, o Deus eterno, todo-poderoso. Quantos atributos mais você quer que eu fale aqui? Quantas coisas que você quer que eu diga para você saber que você é um ser único, escolhido e amado por Deus? Então negar a sua vontade é negar a vontade da sua carne, que vai contrária ao propósito de Deus. E pecar, querido,
queridos, não é só deixar, não é só errar o alvo, né? É deixar de fazer o que é certo, né? E fazer o que é errado. E o que é errado para mim e para você é esquecer que esse propósito de salvação, esse selo, essa vida a qual nós não tínhamos e agora temos, ela já está em nós. O selo da eternidade, você já está vivendo a eternidade aqui. Você é a igreja, você é o corpo de Cristo. Você é a pessoa a qual Deus escolheu para viver o sonho dele. Não o seu sonho, não o meu sonho, o sonho dele. E ele diz também, se tentar se apegar à vida, a perderá. Você tem se apegado à vida? Você tem medo de morrer? Você tem medo de morrer? Você tem medo de amanhã não acordar? Você tem medo de amanhã alguém que você ama não acordar? Você está se apegando à vida? Você tem dado mais valor às coisas do que às pessoas? Você tem usado as pessoas e valorizado as coisas, ou usado as coisas e valorizado as pessoas? Como tem sido a sua vida? Como você tem vivido diante de Deus? Em que você tem se apegado? Em que você tem se colocado, baseado? Será que você construiu a sua casa em cima da areia ou construiu a sua casa em cima da rocha? Aonde você construiu a sua casa? Essa é a pergunta. Aonde você construiu a sua casa? A minha casa eu construí sobre a rocha. E eu sei que a sua também. A rocha é Jesus Cristo. A sua vida está alicerçada na pedra angular, na pedra que trouxe para a obra uma concretização que ninguém pode arrancar. Ele é a rocha da eternidade. Ele é a rocha da transformação. Ele pode e já mudou a sua vida. Basta você enxergar. Basta você abrir os olhos e ver que Ele é a salvação, Ele é a eternidade. Mas se abrir mão da sua vida, por minha causa a salvará. Abrir mão da vida aqui, queridos, não é você se matar, não é você botar sua vida de frente a uma guerra e tomar um tiro, não. Dá a sua vida a Ele como sacrifício e propósito para Deus, para Jesus Cristo. O sacrifício já foi feito lá na cruz, único e eterno. Mas o dar a sua vida, se sacrificar por Ele, é o mínimo que você pode fazer. Quando você doa a sua vida por alguém, por Cristo, né? O que é doar a vida a Cristo? É fazer o que Ele faria no seu lugar. É ajudar o necessitado, dar a mão ao próximo, dar o ombro para um irmão, um vizinho, um parente, chorar nele, orar por uma pessoa que você nem imaginasse que poderia orar um dia, não é? Uma pessoa que talvez te maltratou, que fez algo terrível contra a sua vida e hoje você ora pela vida dessa pessoa. E isso, queridos, faz com que amontoe brasa na cabeça sobre essas pessoas. E um dia elas hão de alcançar também a redenção, porque você orou por ela. Porque você derramou a sua vida, você se sacrificou por ela. Ser igreja é isso, não é? É eclésia, koinonia, comunhão. Ter comunhão uns com os outros. Amar, orar, jejuar, buscar fazer o bem. Faça o bem por alguém, assim você estará doando a sua vida a Deus. Assim você estará doando a sua vida a Deus. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Tem alguma vantagem você ganhar o mundo inteiro, mas a sua alma se perder? Porque um dia ele dirá assim, tolo, essa noite é onde pedir a sua alma. E o que você tem feito? Para quem será a sua alma? Para quem será a sua vida? A quem você entregou a sua vida?
Será que foi aos propósitos desse mundo? Ou você entregou a sua vida em favor da obra redentora de Deus? Entregue a sua vida a Cristo. Comece a fazer as obras de Cristo. Comece a arregaçar as mangas. Abandone o medo, abandone o receio. Comece a negar a si mesmo e comece a se colocar no lugar, na brecha. Comece a se colocar na brecha por Deus, por amor a Deus, por amor à obra de Deus. Abandone o medo, o receio, a depressão, a angústia e comece a viver a vida de Deus. É isso que ele diz para você e para mim. E no versículo 26, ele diz assim: se alguém se envergonhar de mim e da minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Se alguém se envergonhar de mim e da minha mensagem, será que eu posso imaginar que ou você pode imaginar que você tem se envergonhado de Cristo? Tem se envergonhado da mensagem do Evangelho? Porque muitos aí fora estão dizendo que somos tolos, bestas, que acreditam em fábulas, histórias, mentiras. Dizem isso porque não conhecem a face de Deus, não tiveram um encontro genuíno com o Senhor, não tiveram um encontro com Deus, a qual eu e você tivemos. Ou se você ainda não teve, ore a Deus para que Deus te dê esse encontro. Será que eu tenho me envergonhado do Evangelho? E eu quero trazer a memória aqui a todos vocês e lembrar do que Paulo disse, que Paulo falou na carta aos Romanos: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus, é o dunamis de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê. Sabe o que é o dunamis? O poder de Deus é a onipotência de Deus. Deus tudo pode. Se você tem alguma coisa algo na sua vida que você não tem controle sobre ela, se é um pecado que você não consegue abandonar, se é uma doença que te faz ser escrava a vida toda, eu passo por isso. Muitos passam por isso. Se tem algo na sua vida que ainda não foi transformado, talvez, se é algo que você não consegue fazer, que não está na sua alçada, está na alçada de Deus. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho de Deus é esse poder. Está na palavra, está no Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus é o poder que te transforma, é o poder que te renova, é o poder que te restaura, é o poder que vem trazer você à luz da salvação. Outrora as trevas, às vezes as trevas haviam tomado conta da sua vida, você estava perdido, sem como se encontrar, sem encontrar uma saída, e essa luz chegou até você, e essa luz se chama Evangelho de Deus, e esse é o poder de Deus para restaurar, renovar, mudar a sua vida. Abrace esse Evangelho. Abrace esse Evangelho para que você possa ser restaurado e ser chamado filho de Deus. Porque o poder de Deus para a sua salvação, Ele já te deu e foi dado, concedido lá na cruz do Calvário, quando Jesus se derramou em nosso favor. E se hoje carregamos, negamos a nós mesmos, as nossas próprias vontades, e jogamos a cruz a qual nós devemos carregar aos nossos ombros, e a carregamos pelo caminho, não a carregamos sozinhos. O Espírito Santo de Deus tem te apoiado, o Espírito Santo de Deus tem te renovado todos os dias, pois as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã.
As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E ela tem se renovado na sua vida. Abrace essa mensagem, abrace essa palavra, creia na salvação de Cristo, creia no poder de Deus e seja uma pessoa transformada e uma pessoa transformadora. Transforme a vida de alguém com essa palavra. Leve o evangelho a quem necessita. Leve a oração a quem necessita. Leve ao seu coração essa palavra. A palavra que te traz o entendimento e a renovação de que você não está sozinho e nunca esteve. Você nunca esteve sozinho e nunca estará sozinho. Porque o guarda de Sião, ele está com você. O guarda de Sião está comigo. E o guarda de Sião não dormita na sua batalha. Ele é general de guerra. Somos apenas soldados, recrutas de Deus. Mas não estamos caminhando, sendo guiados por um pelotão com um sargento, ou um tenente, ou um cabo. Não, estamos sendo guiados e liderados pelo general de guerra. Ele é o general de guerra. Numa batalha que já foi vencida. Ela já foi vencida. E você não vai ser vencida por ela, porque ele venceu por você e você é mais do que vencedor, mais do que vencedora em Cristo Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa trazer à sua mente que essa palavra era o que faltava para você se levantar de onde você está, sacudir a poeira e dizer que você é filho amado, filha amada de Deus, porque a serpente já foi pisada em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem com alguém, compartilhe essa mensagem com um amigo, com um irmão em Cristo ou com quem não é, talvez ainda não veio a Cristo, mas você sabe que Deus já está batendo as portas dela e ela só precisa de ouvir uma palavra transformadora para que ela tome a decisão certa. Curta esse vídeo, se você gostou, compartilha e eu quero orar pela sua vida, orar pela sua família, pela sua igreja, orar pelos propósitos que Deus colocou no seu coração, orar porque Jesus, ele já mudou o quadro da sua história. Eu creio em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos ao Senhor mais uma vez, porque o Senhor tem nos abençoado de tal forma que não sabíamos nem como agradecer, ó Pai. Meu Deus, eu peço, Senhor, nesse momento que vá de encontro a essa alma que está perdida, meu Pai, e que nesse momento, onde ela estiver, ela possa levantar a mão e dizer que ela quer receber Jesus Cristo na vida dela, que ela quer ser transformada, que ela quer ser renovada, que ela quer ser regenerada. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha arrancar o valente de onde ele está e venha destruí-lo, Pai, em nome de Jesus Cristo, e faça morada dentro do coração dessa pessoa. Que a doença, que o desespero, que a fome, o desemprego, ele venha ser, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, jogado por terra. E que novas portas venham se abrir para essas pessoas. E que essas pessoas venham ser tocadas pela sua mão, Pai, restauradora, e venham ser curadas em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, por todas as famílias que já estão sofrendo por perda de entes queridos, ó Pai. Pai, eu peço aqui nesse vídeo, Pai, que o Senhor venha ao encontro dessas famílias que estão sofrendo, Senhor. E que o Senhor seja para elas, ó Pai, o bálsamo da salvação, o bálsamo do conforto eterno. Em nome de Jesus eu peço, Pai. Pai, eu te peço, Deus, que o Senhor venha fazer, Pai, que essa doença venha a ser recuada em nome de Jesus Cristo, que ela venha a ser exterminada, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que essa doença não venha avançar e que as pessoas, ó Pai, que estão passando por necessidade, Pai, possam ter os seus empregos de volta
e que os empregos, para que os empresários possam ter condições de sustentar empregos, ó Pai, até que tudo se resolva. Porque em nome de Jesus Cristo, ó Deus querido, nós precisamos abraçar essa causa, estar um do lado do outro agora nesse momento. E eu sei que não há nada, nem poder algum que possa exceder o seu poder que está acima de tudo, ó Pai. Porque o Senhor tem todo o poder nas suas mãos. Então é nesse poder, ó Pai, que eu te peço, Deus, que nós possamos cada dia, cada manhã também, negar a nossa própria vontade, a nossa carne, os nossos desejos e tomar a nossa cruz e continuar a caminhada. Porque o Senhor está conosco e o Teu Espírito tem nos conduzido, nos aliviado na jornada. Pai, assim eu oro, te agradeço, entrego cada alma que está ouvindo essa mensagem e vendo nas Tuas mãos, para que o Senhor faça conforme a Tua vontade. Essa é a oração que eu te faço e te agradeço, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém e graças a Deus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida tremendamente e que nós possamos ver outras vezes e que você possa tomar o Evangelho, que é o poder de Deus, para a sua vida, para que ela seja transformada por Ele. Assim eu oro e te agradeço, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Graças a Deus.